do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início então a mais um culto em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, né? Vamos falar da palavra no livro de Salmos. Salmo 1, salmo curtinho, um pequeno trechinho aqui da palavra de Deus que traz uma mensagem tão profunda, né, aos nossos corações. E que nós possamos ser esse homem, né, que o Salmo 1 fala. Amém? Glória a Deus. É motivo de muita alegria a gente estar aqui mais uma vez, né, na casa do Senhor. Somos privilegiados, né, de poder estar aqui, de poder estar louvando o nome do Senhor, de poder estar diante de Deus Todo-Poderoso e entregar a Ele, né, um louvor, e que esse louvor seja uma oferta agradável ao nosso Deus nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que tremendo esse salmo, né? Que palavra abençoada. E eu aprendi com a tia Rô, nesse salmo aqui, que a gente deve orar esse salmo na vida dos nossos amados, né? Dos nossos filhos, dos nossos queridos. Porque mesmo que eles não estejam, né, no caminho do Senhor, a gente declarando a palavra de Deus na vida deles, essa palavra ela vai surtir efeito. Porque onde a gente não chega, o Espírito Santo de Deus ele vai, né? Para nós, paredes são empecilho, atitudes de pessoas são empecilho, mas o Espírito Santo de Deus ele quebra barreiras, né? Ele derruba muralhas, não tem o que pode segurar o Espírito Santo. Por isso que cada dia mais a gente possa estar não só sobre as nossas vidas, né, mas sobre a vida dos nossos amados, declarando esse salmo, esse pequenino trecho da palavra de Deus. E o resultado vai vir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, Deus de amor eterno, Criador dos céus e da terra. O Senhor está nesse lugar, nós cremos nos seus ensinamentos, na sua palavra. Nós cremos que o seu Espírito Santo, Pai, se move no meio de nós, entre os irmãos reunidos aqui nesta noite, nessa pequena igreja, Pai, nesta pequena reunião de oração, que aos olhos humanos, sim, pode ser pequena, mas aos seus olhos é grandiosa, que a sua palavra nos ensina que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, a sua presença está neste lugar. Ela é real, ela é maravilhosa. E não existe, Senhor, autoridade maior do que o Senhor. E o Senhor está aqui conosco. É motivo de muita honra, é motivo de muita alegria. Somos, sim, privilegiados, Pai, pela sua presença neste lugar, pelo seu Espírito habitando em nós, pelo Senhor Jesus que entregou sua vida naquela cruz para que fôssemos livres, para que tivéssemos direito à graça concedida pelo Senhor. E nós estamos aqui hoje, Senhor, reunidos em seu nome, para te entregar um louvor, para te entregar a nossa adoração, e que seja, Senhor, para ti, como uma oferta agradável, meu Deus. Recebe a nossa adoração, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, Pai, e que possamos, ao ouvir a sua palavra, sairmos daqui mais fortes, sairmos daqui mais sábios na sua presença, e cheios, Pai, do seu Espírito Santo, para que possamos no nosso dia a dia, no nosso caminhar durante a semana, agir como acabamos de ler aqui no Salmo, não se assentando na roda dos escarnecedores, não compactuando, Pai, com palavras, com pensamentos errados, e sim, Senhor, sendo mensageiros do seu amor,
vivendo da maneira que o Senhor nos ensina, da maneira que o Senhor pede que façamos. Que assim seja, Pai. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda dia nos alegraremos no Senhor, né? Porque Ele é a nossa força, Ele tem a cada dia nos sustentado, né? Esse sustento não é só no físico, é na alma, é no espírito, é no corpo, é o sustento do Senhor diário nas nossas vidas, né? Então, mesmo que a gente não esteja vendo algo que a gente está pedindo, a nossa fé nos leva além, amém? Descansarei nas mãos do Senhor. Cada vez mais e mais. É confiança, né? Confiança no Pai, né? Eu estava vendo o Herbert lá, ele levantou, aí ele deu super alto assim, meu Deus. Pegou de novo a menininha e ela tranquila. Por quê? Confiança, né? Naquele que você conhece. Para que a gente possa confiar, né?
cura, libertação, tudo que a gente precisa para viver aqui na Terra, né?
Às vezes eu tinha um pouquinho de bloqueio em orar. Então parecia que eu fazia uma oração repetida. E aquilo, às vezes, eu ficava até meio assim. Mas ontem, na hora que o pastor Cláudio estava pregando aqui, falando, exatamente as palavras que ele falou, entrou dentro do meu coração, que me trouxe muita alegria e muita paz. Porque realmente, o dizimista fiel, quando a gente tem a Deus que é fiel, as janelas do céu se abrem para nós, né? Então é assim, e são derramadas bênçãos sem medidas, e isso é verdade, porque eu vivo isso na minha vida, e eu creio que vocês, os irmãos, também vivem. Então, me trouxe uma alegria muito grande. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é de grande, nossa, foi assim, uma bênção para mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti todos os dias que precisam pertencer à Tua casa, Pai. E assim, Pai, em nome de Jesus, e a lei de verdade é essa, abre a janela do céu, Pai, sobre aquele que é fiel a Ti, Senhor, e continue derramando bênçãos sem medidas mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. E assim te agradeço, Pai. E no seu coração disposto a te agradecer cada dia mais. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Vocês estão vendo esse caderninho aqui, ó? A gente tem que anunciar, né? Aqui, o irmão Adriano e a irmã Isabel, aqui nós estamos anotando os pedidos de oração no decorrer do final, né, de semana, para amanhã, né, irmão, nós estarmos apresentando a Deus e também pelas madrugadas também o irmão apresenta ao Senhor. Então, quem tiver pedido de oração, chega, até mesmo eles ou a irmã Sandra, escreva aqui o pedido de oração, os irmãos escrevem, aí nós vamos estar apresentando. Amanhã tem oração e também no decorrer das madrugadas vamos estar apresentando os pedidos de oração. Irmãos, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Muitas vezes, até mesmo crente, ele não calcula o poder da oração, entendeu? Porque nós oramos e você não sabe como Deus vai responder, quando Deus vai responder e de que forma Ele vai responder. Só que Ele responde, né? O clamor do aflito, do necessitado, o Senhor Deus responde. Amém? Então tá aqui, ó, para fazer os pedidos de oração. E com certeza vamos ter testemunho dos pedidos de oração, né? De resposta de Deus. Feche os olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por podermos estar aqui. Vencemos mais um dia na tua presença, Senhor. Te agradecemos a vida, o ar que nós respiramos, a força que o Senhor tem nos dado, tudo que temos, tudo que somos. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar cada um que aqui está, Pai. Poderosamente, Senhor, no nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, que verdadeiramente o Senhor Deus é maravilhoso. Fortaleça cada irmão que aqui está, dando força, renovo, saúde, em nome de Jesus, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós te agradecemos. Dizemos amém e amém. Amém, amados? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O Salmo de número 84. Salmo de número 84. A partir do versículo 8. Vamos ler até o 12. Glória a Deus. Como a mensagem de ontem do pastor Cláudio, né? O Senhor Jesus, ele tinha que passar por Samaria. Não apenas para salvar a samaritana, mas quantas gerações ali, né? Cada família é uma geração, né? Então a gente sabe que o que você faz às vezes, de repente você fala assim, vou lá para uma pessoa só, você não sabe o que Deus vai fazer, né? Ouça a voz do Espírito Santo e atenta, né, para isso.
Senhor Deus dos exércitos. Diga comigo, Deus dos exércitos. O que a gente entende por exército? Hã? Um batalhão? Errou. Batalhão de soldado. Isso mesmo, Rô. Olha só. Senhor Deus dos exércitos. Nós sabemos que os anjos do Senhor, eles estão à disposição do Senhor para nós. Olha que privilégio, né? Para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos livrar. Então aqui diz, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Aí vem uma pergunta, você tem orado? A palavra diz aqui, ó, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Que Deus fale no nosso coração, amém? Nós temos que ter convicção quando a gente ora. Convicção. E saber que a vida de oração, ela tem que ser levada muito a sério, porque senão Satanás rouba. Ele rouba o nosso tempo de oração. Aí a gente tem tempo para tudo, menos para orar. Aí vem 1001, vamos falar a verdade, né? Você pode ver por desculpa, Senhor, tu entende, né? Tu sabe, né? E reticência, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, nas outras coisas, nós estamos sempre atentos. Então, a comunhão com Deus em oração, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Diga comigo, para Satanás não nos roubar, que ele é ladrão, né? Então, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Inclina. O que o salmista falou? Esperei com paciência no Senhor. Né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência. Às vezes você fala assim, não é fácil, pastora Luzia, perseverar. É fácil, irmão Adriano, perseverar? Não é fácil, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer uma bênção instantânea, não é? Mas às vezes não é assim, né? Então veja bem, olha o que o Senhor fala aqui, ó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Tá vendo? O salmista aqui pedia para Deus, olha, ó Deus, olha, né? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Não parece que às vezes assim está assim, para muitos, né? Não vou na igreja não. Parece uma coisa sem gosto. Parece uma coisa que, vou ficar em casa. Parece que a casa tem atrativo, né? Parece que a casa tem imã. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ligar a TV lá, vou assistir alguma coisa que fale de Deus. Ou vou pegar o meu celular e vou pôr alguma mensagem e pronto. Ponto final. Não é o cultuar a Deus, amados. Né? Então eu digo sempre assim, as poltronas não louvam ao Senhor, né? Nós devemos louvar, nós devemos glorificar, nós devemos confiar, né? Pedir ao Senhor e confiar. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você está feliz por estar aqui na casa do Senhor? Porque o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é muito melhor a gente estar aqui do que ir lá para o UPA? Não é muito melhor estar aqui do que ficar esperando uma vaga na Santa Casa? É ou não é, irmãos? Olha quantos livramentos Deus tem dado. Foi sexta-feira à noite, já era quase meia-noite.
estava acabando de limpar a cozinha, então eu ia receber a turma, né? E a minha cozinha, eu acho, eu tinha limpado a geladeira, não sei se eu tinha deixado pingar alguma água, alguma coisa. Gente, eu dei um escorregão, mas presta atenção, o meu corpo foi assim, sei lá, eu acho que eu ia espatifar sobre a mesa, que a gente descontrola, né, o corpo. 2 vezes que Deus me dá livramento. 2. Aí eu falei, Jesus amada, aí eu consegui segurar o corpo, não caí nem nada, entendeu? Mas desgovernei, estava liso, né? Outra vez foi dentro do banheiro, tudo é a pressa, né? Contei para a irmã Sandra. Estava correndo assim, né? E ajeitando o banheiro, lavei e tal, e fui com alguma coisa, e não percebi, abri a perna assim. Sabe quando a perna se abrisse do jeito que, se eu caísse do jeito que ela abriu, eu ia quebrar a perna. Entendeu? 2 livramentos. Então, eu sempre falo assim, ainda, sexta-feira eu falei assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelos livramentos. Senhor Jesus, já 2 vezes que o Senhor me livra de uma queda, de quebrar uma perna, de quebrar um joelho, sei lá o quê, né? E eu agradeci ao Senhor. Então, amados, parece que não, mas a gente clama ao Senhor e Ele dá ordem aos anjos para nos guardarem, né? Quantas vezes os irmãos que dirigem, tá lá dirigindo, tá na direção certinha, e de repente vem um, sei lá, né? E você fala, meu Deus, né? Não dá uma seta. Quantas vezes acontece isso, né, Antônio? Quando a gente vai pegar a Sofia, a pessoa vira assim, não dá seta nem nada. Graças a Deus que Deus dá uma visão boa pro Antônio, e ele fala, meu Deus do céu, não deu seta, não deu nada. Se a pessoa pega ali, dá uma batida no carro, né? E Deus livra. É tipo assim, ó, é por um fio. Não é assim, irmão, Adriano? É por um fio que o Senhor dá livramento pra gente. Então, a gente tem que saber agradecer o livramento do Senhor. Eu digo assim, que o livramento do Senhor, igreja, não é para todos. É para todos? O anjo do Senhor... Tá vendo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos livramentos. Então, amados, eu tenho comigo assim nesse, que cada livramento que Deus dá para nós tem que testemunhar. Cada livramento. Às vezes, para quem está ouvindo, não parece nada, mas para quem está testemunhando, fala, Deus, tu me livraste. O Senhor me livrou. Quantos livramentos Deus dá? Quando uma coisa der errada nessa semana, não murmure. É livramento. É livramento. Porque às vezes a gente traça, né, na nossa mente, né, um jeito de ser, de repente dá outro. É livramento do Senhor. Se a nossa vida está no controle dele, ponto final. Entendeu, amados? Ponto final. O Senhor está no controle, né? A gente tem que crer assim. Porque o Senhor Deus, verso 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Por que sol? Alguém já parou para pensar? Por que sol? Vamos pensar assim, pensa junto comigo. Um dia de sol, o que ele transmite? Não apenas é iluminação, eu creio que ele transmite alegria, não é? Um dia de sol transmite alegria. Fala, gente, que dia lindo, né? Que dia de sol, que dia maravilhoso. Então, as irmãs que tiverem, tipo assim, eu nem ia lavar roupa hoje, mas o sol me animou, né? Vou lavar, vai secar rapidinho, não é assim? O sol animou. Quem já sentiu isso, o sol animar para lavar roupa? Irmãos, não dá para pôr roupa suja, né? Lavar. Então você vê aquele sol lindo e fala, quer saber? Vou aproveitar o sol, né? Então a gente vê aqui, o que diz aqui para nós? Porque o Senhor Deus é um sol. Se o sol que ele fez nos transmite alegria e ânimo, imagina o dono do sol, né? O Senhor dará graça e glória
Não negará bem algum aos. É isso que eu falo, tem que ler o versículo, terminar ele. Veja bem, o Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não vai negar bem algum. Aqueles que andam na retidão. Não é fácil andar na retidão não, viu, irmãos? Desculpa o termo assim de expressão. Parece que a gente é um tonto, uma tonta, um idiota, não é? Porque você está andando na retidão. Você não aceita coisa errada. Fala, não, ó. Mesmo... Você já teve uma experiência, tipo assim, de você falar algo e achar que você está certa, certo? De repente o Espírito Santo te convencer de que você está errado? Ah, mas eu senti. O que o Senhor fala? Que o nosso coração é enganoso? Nosso coração é enganoso? Se a gente deixar, ele nos engana. Entendeu? Agora, se nós entregarmos, amados, conforme a palavra diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia em Deus, ele tudo fará. Quem crê que Deus é justo? Que a balança dele é justa. Justa. Certinha. Tá me vindo o versículo, acho que lá em Apocalipse, né, Hudson? Me ajuda a lembrar aí. Pesado foste na balança, não tem um verso assim? Pesado foste na balança, né? E achado em falta. O Senhor nos pesa na balança justa dele. Ele pesa, gente. Entendeu? Então, amados, presta atenção. O Espírito de Deus está falando aqui para mim. Volte para todos nós, hein? Presta atenção. Volte à sua vida de oração. Cada um aqui, do seu jeito, como sempre você clamou. O Senhor está falando, volte. Volte à sua vida de oração. Porque um crente que não ora é presa fácil do inimigo, irmãos. Porque você presta atenção, a gente ora e depois medita na palavra do Senhor, aquilo fica para nós como uma diretriz. Não é verdade? Como uma diretriz. O Senhor vai nos comandando, né? Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. É bem-aventurado. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Diga assim, a igreja sou eu. Como você está? Aqui é casa de oração. Se você vier feliz, nossa, você vê tudo maravilhoso. E se você vier atravessado? Né? Não é? Você vai ver tudo errado, vai pôr defeito em tudo, não vai ter graça em nada, mas é você que não está legal. Muitas vezes você que está sem comunhão, eu que posso estar sem comunhão. Então, de repente, eu vou achar que é a casa de oração. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Jesus não vai vir buscar a parede, não é? Ele vai vir buscar a noiva dele, você. Nós, a igreja dele é a noiva. Então, mesmo os irmãos e irmãs, é considerado diante de Deus a noiva de Cristo. Uma noiva não é espeloteada. Uma noiva é, quando o Senhor voltar, ele vai vir buscar uma noiva ataviada, preparada, ornamentada, bonita, como uma noiva no seu casamento. Não tem o dia lá da noiva? Né? Prepara, ela fica bonita, né? Entendeu? E eu creio que esse dia da noiva, concernente ao lado espiritual, tem que ser todo dia. Porque você não sabe quando o noivo vem. Não é verdade? Então, amados, presta bem atenção. Fala comigo de vida de oração.
Sem vida de oração, irmãos, o crente é fraco. E a oração, ela tem que estar de mão dada com a obediência. Não é? Porque o Senhor Jesus mesmo falou, vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai. Você sabia que até para a gente orar, principalmente eu na rádio, eu falo nós lá na rádio, né, Antônio? Quando você for orar, a gente tem que saber pedir ao Espírito Santo, para a gente saber orar, porque tem capeta nos ouvindo. Capeta, sim, em forma de gente. Não é todo mundo que está ouvindo a gente, que está orando junto com a gente, buscando poder. Lembra de Jesus? Quando ele pregava, não tinha um monte de gente perto dele? O que diz a Bíblia? Para pegar alguma coisa da boca de Jesus, para ter do que o acusar? Então, até mesmo na rádio, a rádio é um perigo. A rádio é um perigo. Você está ali falando, você não sabe quem está te gravando. Está entendendo? Então, você tem que ter sabedoria. Eu falo assim, a gente não é nenhum artista. Ali, a gente está ali, é uma evangelização. É perigo. É perigo? É perigo. Sabia, irmãos? O inimigo pode vir pelo telefone. O inimigo pode vir por um elogio para o nosso ego inchar. Nosso ego. Então é preciso muita vigilância. Na obra do Senhor tem que haver vigilância. No altar do Senhor tem que haver a vigilância. Eu não posso subir aqui na soberba do meu coração. Eu tenho que subir aqui e falar, Senhor, fala conosco. E que eu tenha ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito Santo, um coração, para a palavra entrar, eu crer e obedecer. Que a vida cristã, amados, não é brincadeira. Não é brincadeira. Né? Então, fala para quem está pertinho de você, voltar à oração. Voltar à oração. Se Deus está falando para nós para voltar, é porque a gente se afastou. De repente, uns podem falar, não, eu não me afastei, mas o Senhor está falando para voltar. E eu creio no que Ele está falando. Se Ele está falando, de repente fala assim, eu estou orando mais ou menos, mais para menos do que para mais. Então precisa voltar. Ah, Deus sabe, Deus conhece. Arranca isso da boca. São justificativas que faz a gente ficar fraco. Porque mesmo a gente fraco, a gente pode falar, Senhor, tu conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó, mas eu vou na força do teu poder. Eu vou na graça do Senhor. Eu vou cumprir o meu chamado. Cumpra o teu chamado. Tem uma ilustração de um coral. Presta atenção. Tinha uma irmãzinha do coral, acho que é mais ou menos assim essa ilustração. Acho que vocês já ouviram. Uma irmãzinha do coral que ela era assim, era uma força do coral. Porque ela orava, mas ela já estava bem velhinha, a voz trêmula, né? Aí mudou o regente do coral. Ele achou por bem cortar a velhinha. Deixar só os mais jovens, tal. E de repente o coral começou. Aí o regente foi orar ao Senhor, perguntar, por que Deus? O que Deus falou para ele? Olha quem você cortou. Olha quem você tirou. Você tirou a coluna do coral. Amado, você canta Tu in my for life. Um intercessor é uma coluna. É uma coluna na vida de alguém. É uma coluna na vida da igreja. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o culto hoje estava uma bênção. O que é bênção? Estava lotado. Não é assim que a gente escuta? Nossa, o culto hoje estava uma bênção, estava lotado.
Só Deus que vai saber como que cada um que estava ali, como que cultuou. Só Deus que sabe, você que está aí, eu que estou aqui, como que nós estamos cultuando. O que passa aqui na nossa cabeça, o que desce aqui no nosso coração, como a gente vê a palavra dele, a mensagem de ontem, se está aqui no coração, se está aqui na nossa mente. Está entendendo? Então, muita gente fala assim, nossa, estava uma bênção, estava lotado. E Deus não vê assim. Deus não vê assim. O Espírito de Deus deslocou um servo de Deus. Lembra? Depois vocês vão ter que me dar o nome dele. E ele foi pregar para alguém que estava voltando da adoração. E esse homem estava com o carro parado, lendo o livro do profeta Isaías. Ele chegou e o Espírito de Deus mandou ele chegar. Ele chegou perto do carro. Quem foi esse homem? Felipe. Chegou e perguntou, entendes o que lês? O que o homem respondeu? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Felipe explicou o que ele estava lendo, era sobre Jesus, né? Estava falando sobre o batismo. Felipe explicou o que era o batismo. E eles estavam andando com o carro, de carro. Aí nisso, o eunuco, ele viu ali, tipo assim, um laguinho, um lago. E ele falou assim, olha ali águas. O que impede de eu ser batizado? Felipe falou o quê? É lícito se crês de todo o coração. Tá vendo? Aí parou o carro, Felipe batizou o eunuco. De repente o Espírito de Deus transportou, né, Felipe, e ele se encontrou em Azoto, se não me falha a minha mente, né? Isso, né, irmã Davi? Azoto. Olha aí. See, we come to stream my for life. Deus vai nos levar muitas vezes para uma única pessoa. Nós vamos entender que a obra de Deus não é conforme o homem pensa. Uma única pessoa. Uma única pessoa. Fernando pode estar dando aula lá, de repente o Senhor usa para salvar uma pessoa. Uma pessoa que receber Jesus e se arrepender, vale mais do que esse mundo inteiro aí que não está nem aí, ó. Está no oba-oba. Então, vamos ouvir e ser canal de Deus. Amém? E o que Deus está coligando? A vida de oração, ela vai fazer a gente ficar focado na direção do Espírito Santo. Independente, presta atenção, de pessoas. Se está com você ou se não está com você. Diga para quem está do teu lado, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Maria, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Quem quer ganhar almas para Jesus aqui? Nesta semana, alguns aqui vão ter experiência. E no próximo culto vai haver testemunho. Testemunho do que o Espírito Santo está falando à igreja. Deus não vê conforme o homem vê. Deus não vê conforme o homem vê. Vai coligando a palavra vida de oração. Fala comigo, vida de oração. Voltar. 1 aos Coríntios, Hudson, capítulo 2, verso 9. Isso é bom demais. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito,
as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí vem a pergunta básica de Jesus, né? Você ama Deus? Amém? Então Deus tem coisas preparadas. Nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu no nosso coração. São as que Deus preparou para os que o amam, as coisas que Deus preparou. Põe a mão assim, amados. Receba. Receba de Deus, é pela fé. O que Deus preparou. O que Deus, você pediu e pensou que o Senhor esqueceu. Só que Ele preparou. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu no teu coração as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Deus quer ser glorificado na tua vida. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ô, gente, profundeza de Deus. Nós somos tão limitados, que a gente ora e muitas vezes não acredita no que Deus pode fazer. Por nossa limitação, por nossa fraqueza humana. Diga comigo, Deus é grande. E se nós servimos um Deus grande, é um Deus que faz grandes coisas. Ele tem tudo no controle dele. Tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. Aleluia, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Graça. A graça não se explica, amados. Se recebe. Perdão de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O espiritual discerne tudo. E ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, né? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que a gente tem que voltar à vida de oração, para poder entender. Senão você vai ficar só vivendo no cansaço do dia. E o diabo só enrolando a gente. Não tem tempo para Deus, mas fica fazendo assim, ó. Sabe, pondo um monte de coisa, de serviço, de cansaço, para você não ter tempo para a oração. Né? Busca a Deus em primeiro lugar. Depois o resto é para nós. Vamos fazer assim? Primeiro lugar, primeira hora do dia para Deus. Depois o resto é para nós. Aí a gente vai ver assim, ó. Quantas horas tem o dia? O dia. Quantas horas tem? Hã? O que é uma hora? Sobra 11, né, irmão? Adalgiso. Uma hora para Deus. Ele dá 11 horas para nós. Uma hora que a gente vai dar para Deus, a primeira hora será melhor. Porque depois a gente fica enrolado. Fica ou não fica? A gente enrola. Né? Mas o homem natural não compreende. Ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, amados,
Diga comigo, somos mais do que vencedores. Amém? Por Jesus que nos amou primeiro. Por Jesus que nos amou primeiro. Eu estou vendo Isaac ali, a hora que eu olhei para o Isaac. Você viu o Isaac? Está com quantos anos, Isaac? 12 já? 12 já? Na escola? Com certeza, o testemunho dele pode ganhar uma professora, o jeitinho dele tratar, né? A professora, o respeito, o jeitinho de ser. Deus usa as crianças. Deus usa. Dá sabedoria, dá inteligência. Não é? Não que, só para vocês entenderem, não que o Isaac vai ser melhor do que os amigos dele, mas muitas coisas que ele vê que é errado, que o Espírito Santo está com ele, ele não vai fazer. Então ele vai ser testemunho. Por quê? Porque ele é igreja. E como igreja, o que o Senhor fala para nós? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Tem que fazer a diferença, irmãos. Se não fizer a diferença, tem alguma coisa errada com a pessoa. Nós temos que fazer a diferença. Principalmente quando nós estivermos nervosos. Aí mora o perigo. Que às vezes a gente age sem raciocinar. Quando você estiver nervosa, irmão, fecha a boca e vai orar. Porque se a gente abrir a boca quando a gente estiver nervosa, sai da frente. O irmão também. Tem aquele slogan, né? Tá nervoso? Vai o quê? Tá nervoso? Vai orar. Coitado dos peixes quando alguém estiver nervoso. Tadinho, deixa eles quietinhos lá. Né, Isabel? Pensou alguém nervoso? Vem aqui, show! Peixe! Coitadinho, né? Já chega de arrancar ele da água, vai até rasgar tudo nele, puxando com a maior força, com raiva. Tá nervoso? Vai orar. Tá nervosa? Fecha a boca. Porque a tendência quando a gente está nervosa é a gente puxar a sardinha para nós mesmos. É ou não é? Achar que a gente tem razão em tudo. E aí mora o perigo, irmãos, né? Mas a gente fala, ô Senhor, eu estou assim nervosa, eu estou nervoso, eu estou orando. Dá-me a direção, entrego tudo nas tuas mãos. Vai fazer uma grande diferença. Amém, igreja? Olha quantos conselhos de Deus, né? Amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, só Deus sabe como que vai ser, né? Mas a gente depende do Espírito Santo do Senhor. Às 20 horas amanhã teremos a oração. Nem todos vêm na oração, é uma judiação. Aqueles, às vezes, podem vir, não vêm, né? Deveria vir para nos ajudar em oração. É tão gostoso orar, né? Vamos estar aqui orando ao Senhor, né? Vamos estar entregando, aqui está o caderno, viu? Se alguém tiver pedido de oração, ó, eu peço para a irmã Isabel, ou a irmã Sandra, já hoje, se alguém falar, não, eu quero colocar o meu nome aí, o pedido de oração aí, tá? Aí dá o sinal que quer, tem algum pedido, aí eles já anotam e nós vamos diante de Deus, amados, tá? Com muito temor e apresentar ao Senhor a vida que está aqui e o pedido que tiver aqui, amém? E vai ter testemunho, em nome de Jesus. E vamos pedir a Deus mesmo a direção do Espírito Santo de Deus e saber que o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes e a águas cristalinas. Amém? É a palavra de Deus para nós. Volte à oração,
volte à comunhão, tá? Porque quando a gente volta à oração e volta à comunhão, você tem mais paciência, você tem mais amor, sabe? Você tem mais prudência, porque você tem o Espírito Santo ali quando você ora, ele está te orientando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Amém? Palavra de Deus, palavra de vida. Vamos ficar em pé, amados. Tem alguém aqui que quer fazer algum pedido aqui para pôr no caderno? A Maria já colocou. Quem mais já colocou? A Terezinha quer? Irmã Isabel, você pega aqui para mim? Depois do culto, você anota o pedido da irmã Terezinha? Tem mais alguém que precisa colocar aqui para... Aí a gente vai estar orando, os irmãos vão estar orando também na madrugada, amanhã também aqui. Tem mais, só dá sinal que depois a irmã pega. A Nice, tá? A irmã Isabel, a Nice e a irmã Terezinha. A irmã Maria já pôs o pedido. O Urso tem algum pedido, Urso? Tem. O Urso também. Aí já anota o pedido de oração. Olha lá, ela está passando o caderno, já escreve ali. E vamos levar a sério a vida de oração. Tem mais alguém que tem algum pedido que queira escrever ali no caderno? Dá sinal. Aí a irmã passa o caderno e você escreve ali. Tá? Feche os seus olhos, Pai. Oh, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Na nossa pouca força, nós não negamos o teu nome. Na nossa pouca força, não negamos o teu nome, Senhor. Mas confiamos que o Senhor está nos fortalecendo. Cada um que aqui está, Senhor, eu peço a Ti, ó poderoso Pai, que o Senhor, meu Deus, venha fortalecer. Que o Senhor, meu Deus, venha direcionar cada um pelo Teu grande poder, pela Tua graça infinita. Senhor, Tu estás falando para nós voltar à oração, Pai. Voltar à comunhão contigo, Jesus. A comunhão com a tua palavra, meu Deus. Nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais está sugando a força espiritual. E nós precisamos nos achegar a ti. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, meu Deus. Fazer de ti, Jesus, verdadeiramente a nossa força, Pai. A nossa força. Meu Deus, fortalece cada um que aqui está. Cada um que aqui está, fortalece, Pai. Sabe, meu Deus, que cada um aqui possa ser apenas uma expressão exemplar, possa ser um Filipe, para ganhar uma alma que seja para o Senhor, meu Deus. Nós sabemos que uma alma, uma pessoa é uma geração. Olha a mensagem de ontem. Uma pessoa é uma geração. Tem famílias envolvidas. Então, Pai, em nome de Jesus, que possam levar a Tua palavra a sério, Senhor, e saber que nós precisamos, Pai, verdadeiramente, meu Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à prática da Tua palavra, meu Deus. Dê saúde a cada um que aqui está. Dê saúde, Pai, saúde. Repreendemos as enfermidades. Jesus querido, o Senhor não mente. O Senhor diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas tuas pisaduras, Jesus, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então, Pai, olha para cada um aqui, Pai. Olha para cada um. O que cada um estiver sentindo, o mal que estiver sentindo no seu corpo, nós repreendemos. Do alto da cabeça à planta dos pés, toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus, Pai. E recebemos a cura, recebemos a libertação, Senhor, que há no Teu nome. Visita cada órgão do nosso corpo, Senhor. Visita, Pai. Nós intercedemos, Pai. Cada um aqui, meu Pai. De repente, não é uma enfermidade, pode ser um problema familiar. Entregamos nas Tuas mãos. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de confiança. Então, Pai, entregamos cada família nas Tuas mãos.
Nos dê sabedoria no trato com as pessoas, sabedoria no falar, sabedoria em nossas tomadas de atitudes, em nome de Jesus. E nos fortaleça, Senhor, com a tua graça. Nos fortaleça, Senhor, com o teu poder. E nos ajuda a caminhar com o Senhor e a não negar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Que as provas da vida não venham nos enfraquecer, mas que as provas da vida, nós em comunhão contigo, venha nos fortalecer e possamos fazer do Senhor a nossa força. Fazemos do Senhor a nossa vitória, Jesus. Fortalece-nos mesmo. Abra os olhos espirituais do teu povo para que possa ver. E nos converta cada dia a ti, Senhor. Nos converta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós estamos aqui orando, Pai. Apresentamos este caderno de oração a ti, Senhor. Entregamos, Pai, os pedidos que ali estão registrados, Pai. Meu Deus querido, com fé, com temor, apresentamos ao Senhor e aguardamos a tua resposta. Aguardamos o agir do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui, Pai, fortalecendo cada um. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Nós dizemos amém. E amém, Senhor. Amém. Amém, amados? Deus seja louvado. Então, reforçando os nossos avisos, amanhã, 20 horas, teremos a oração. Vamos estar orando. Irmã Isabel vai nos ajudar na oração, irmã Isabel. Irmão Adriano. Amém. Nos ajudando em oração, é muito bom, um orando pelo outro, né? E na quarta-feira, temos o nosso estudo, teremos em nome de Jesus, né? A leitura do livro, tem nos ajudado, né, Rô? Que é o ladrão da alegria, e a Joyce Meyer nos orienta como guardar a alegria, né? Então, mostra a astúcia de Satanás, né? Então, nos ensina a guardar a alegria, né? Não é verdade? E depois, então, da quarta-feira, sexta-feira, 15 horas, temos a tarde da bênção. Né? Buscamos ao Senhor também, as irmãs que vêm, oramos. Aí, o sábado, domingo, culto ao Senhor às 19 horas. Louve a Deus por cada vez que você pisar os teus pés na casa do Senhor. Né? E tenha sempre ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, coração aberto para a semente cair e você refletir o que Deus falou conosco. Amém? Põe a mão no seu coração. Glórias a Deus, meu Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém, amados? Deus abençoe e até amanhã à noite aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.